Hoje é dia de falarmos de uma das maiores séries animadas da história. Da dupla de inimigos que mais se ama do que se odeia. Tom e Jerry. Responsáveis por popularizar a famigerada relação entre gatos e ratos, esses personagens já possuem mais de 80 anos de sucesso e estiveram presentes no imaginário de diversas gerações do mundo todo. Hoje em dia é quase impossível encontrar alguém que não seja fã ou que não conheça pelo menos uma versão dessa dupla. É exatamente por isso que decidimos contar a sua história no vídeo de hoje. Vamos conhecer um pouco dos bastidores da produção, de como foi o processo de criação e a evolução dos personagens, e entender a polêmica do suposto fim trágico que teria colocado um ponto final nas peripécias desses bichinhos. Se você gosta de conteúdos assim, não esqueça de nos avisar nos comentários e sugerir outro programa ou seriado que fez parte da sua infância, que tenha deixado saudades em você, ok? Por mais que a maioria de nós tenha conhecido Tom e Jerry pela televisão, não foi assim que eles surgiram. No início do século passado, quando os televisores ainda estavam sendo projetados, a única forma de se consumir conteúdo audiovisual era indo aos cinemas. E a programação não funcionava como estamos acostumados hoje em dia. Além dos primeiros filmes serem silenciosos ou mudos e sem cores, existia uma programação mais completa em torno da exibição. Ao invés de trailers e propagandas, os cinemas exibiam curtas-metragens com animações e ou noticiários antes do produto principal, que era o filme longa-metragem. Com o passar do tempo, esses produtos menores se tornaram mais populares do que os próprios filmes, desenvolvendo o mercado à parte e fazendo com que as pessoas pagassem para assisti-los, independentemente do que seria exibido em seguida. Nesse contexto, vários estúdios se destacaram por produzir suas animações, como foi o caso da Universal, da Warner e da Walt Disney. Não demorou muito até que a MGM, um dos maiores estúdios da época, identificasse essa tendência e buscasse meios para faturar com uma fatia neste mercado em expansão. E é aqui que se dá início à história de Tom e Jerry. Depois de algumas tentativas frustradas de terceirizar seus produtos, a MGM percebeu que a única forma de lucrar com as animações seria investindo em um departamento próprio, onde eles poderiam contratar os melhores profissionais e coordenar a produção, usando a experiência que já tinham com filmes para criar e lançar as séries animadas. Essa decisão proporcionou o encontro de dois dos maiores gênios desse segmento: William Hanna e Joseph Barbera, os criadores de Tom e Jerry e de centenas de outros personagens que com certeza você conhece e que provavelmente marcaram algum momento de sua vida, como veremos mais à frente. Com o mercado em ascensão, muito dinheiro sendo investido e alguns dos melhores e mais criativos profissionais à disposição, não tinha como dar errado, né? Mesmo assim, os diretores do estúdio tiveram dificuldades de acatar as primeiras ideias dos criadores. Uma das primeiras premissas pensadas por Hanna-Barbera foi a de um cachorro que perseguiria uma raposa. No entanto, naquela mesma época, os estúdios da MGM estavam passando por um problema com infestação de ratos e os executivos compraram alguns gatos para tentar lidar com a situação. Foi a partir das observações diárias das perseguições e dos acidentes entre os animais que eles resolveram alterar os personagens para produzir algo mais orgânico, natural. Só que a ideia não foi bem recebida pelos diretores do estúdio. Nessa época, o final da década de 1930, as técnicas e os roteiros das animações já estavam muito evoluídos e seus concorrentes estavam produzindo filmes dignos de Oscar. Em sua visão, fazer algo tão simples seria um retrocesso e não iria despertar o público. Como eles estavam errados, né não? Depois de muita insistência dos criadores, eles concederam permissão para que um episódio, apenas um, fosse produzido. O piloto foi lançado nos cinemas no dia 10 de fevereiro de 1940 com o título Um Bichano em Maus Lençóis. Contudo, a série ainda não se chamava Tom e Jerry. Na verdade, nem se sabia se aquele piloto iria se tornar uma série de fato. Tudo iria depender do seu desempenho.
Nessa primeira versão, o gato se chamava Jasper e o rato ainda não tinha um nome oficial, mas era chamado de Jinx entre os membros da produção. E para surpresa de muitos, exceto para os criadores, o lançamento foi um sucesso. Em pouco tempo, os produtores, distribuidores e donos de salas de cinema começaram a ligar para a MGM questionando quando sairiam os próximos episódios. O público tinha amado as peripécias envolvidas nas aventuras de perseguição dos animais. A premissa era simples, mas permitia criar muitas tramas e incidentes engraçados que envolviam a audiência sem muito esforço. O sucesso foi tanto que basicamente deu origem a um subgênero entre as animações, inspirando outras séries como a do Coiote, Papaléguas e do Frajola e Piu Piu. Assim, nascia a série animada chamada Jasper e Jinx, mas calma aí, tá? Que esse não é o nome que conhecemos. Acontece que o estúdio se animou com um feedback positivo e encomendou a produção de mais episódios, mas eles não estavam satisfeitos com o nome dado pelos criadores. Eles preferiram Tom e Jerry, como sabemos, mas essa não foi uma escolha aleatória. Naquela época, os nomes Tom e Jerry juntos já tinham diversos significados na cultura inglesa e americana. Acredita-se que eles tenham se tornado uma expressão a partir do lançamento do livro Life in London, em 1821, que trazia dois personagens, o Tom e o Jerry, que eram arruaceiros, baderneiros e estavam sempre metidos em alguma confusão. O título Tom e Jerry também foi usado em outra animação alguns anos antes, que era protagonizada por dois amigos humanos que tinham essas características indesejadas. Os nomes ficaram tão populares que chegaram a batizar um drink alcoólico. Mas apesar da fama, os significados associados à dupla eram sempre negativos, o que não agradou Hanna-Barbera, os criadores dos personagens. Mas dessa vez a razão estava do lado dos executivos do estúdio. Apesar de não querer ver seu produto vinculado a um termo pejorativo, é provável que a popularidade da expressão tenha contribuído para o sucesso e a difusão do desenho, que rapidamente se tornou um dos mais vistos e queridos no mundo inteiro. A parceria entre Hanna-Barbera e a MGM durou quase 20 anos e produziu cerca de 114 episódios da série animada. Tom e Jerry foi indicada ao Oscar por 13 vezes, entre 1943 e 54, e foi premiada em 7 oportunidades. Um feito e tanto. Mas, como nada dura para sempre, as produções chegaram ao fim no final da década de 1950, quando o departamento que produzia os desenhos animados foi fechado durante uma onda de cortes de gastos. O último episódio inédito de Tom e Jerry foi lançado entre o final de 1957 e começo de 58. Depois disso, eles continuariam sendo exibidos, mas sem novos lançamentos, pois o estúdio havia decidido que os lucros obtidos não estavam justificando os investimentos. Isso foi um grande baque para os criadores, mas eles conseguiram dar a volta por cima sim. Eles criaram seu próprio estúdio de animação, o Hanna-Barbera Cartoons ou Hanna-Barbera Productions, que criou alguns dos maiores sucessos dos desenhos animados. Entre eles estão Zé Colmeia, Pepe Legal, Bob Pai, Bob Filho, os Flintstones, Jetsons, Manda-Chuva, Scooby-Doo, Tutubarão, Corrida Maluca, entre tantos outros. E eu tenho certeza de que alguns desses desenhos fizeram parte da infância de muitos de vocês, não é não? Agora, você deve estar aí se perguntando, se os animadores Hanna-Barbera conseguiram criar seu próprio estúdio de sucesso, por que eles não continuaram desenvolvendo novos episódios para o Tom e Jerry? Acontece que eles criaram o desenho enquanto eram funcionários da MGM, e os direitos patrimoniais sobre a obra pertenciam àquele estúdio e não aos criadores. Mas mesmo assim, nós estamos falando do final da década de 1950. E você provavelmente já viu episódios de Tom e Jerry que foram lançados depois disso. Então por que estamos falando sobre o final da série? Vamos entender melhor isso? Normalmente o fim do seriado é atribuído a um episódio chamado Blue Cat Blues, ou Blues do Gato Triste, Desiludido, em tradução livre. Ele começa com Tom, o gato, entristecido e sentado nos trilhos do trem. Um pouco acima, em uma estrutura metálica, seu amigo e rival Jerry contempla aquela cena com compaixão.
Ele começa a relembrar os eventos que o levaram para aquele momento. Tom e Jerry estavam descansando, tomando uma bebida juntos, quando Tom suga seu colega por um canudinho sem querer. Ele limpa o amigo e lhe oferece a bebida em seguida, até ser surpreendido pela beleza exuberante de uma gata branca. Foi a paixão à primeira vista. Tom abandona o parceiro para ficar com sua paquera, mesmo que Jerry tenha alertado por diversas vezes que não seria uma boa ideia. Tom faz de tudo para conquistá-la. Oferece flores, perfume, joias e até gasta o último centavo para comprar um carro que pudesse impressioná-la. Mas ele encontra um rival, Butch, um gato que é muito mais rico e consegue oferecer coisas muito melhores para a pretendente. Ao final, Tom perde a amada e sofre de uma profunda desilusão amorosa. Ele bebe vários litros de leite e fica embriagado, fazendo uma alusão ao consumo de bebidas alcoólicas. Depois de tudo isso, ele se coloca prostrado no trilho do trem onde o episódio havia começado. Jerry ainda se lamenta pelo amigo, mas se sente aliviado por ter uma namorada fiel que não é interesseira. Mas a alegria do ratinho também dura pouco, pois enquanto ele beija o retrato de sua amada, ela passa de carro com outro rato com quem havia se casado. Jerry se junta a Tom nos trilhos, igualmente triste, e um pouco antes de começarem os créditos, é possível ouvir o assovio do trem ao fundo, indicando que ele estava se aproximando dos amigos. O episódio acaba assim. E por isso muitas teorias foram criadas, indicando que os personagens iriam morrer e que os autores fizeram isso em forma de protesto, pois haviam sido demitidos da MGM e sua criação teria um fim com sua saída. Mas existem alguns problemas com essa teoria. Começando pelo fato de que este não é o último episódio da era clássica de Tom e Jerry, produzida por Hanna-Barbera na MGM. Na verdade, trata-se do 103º curta-metragem que foi lançado em 1956, praticamente 2 anos antes do final da parceria dos criadores com o grande estúdio. O último episódio, de fato, o 114º, se chama Thought Watchers, algo como Vigilantes de Criança, que narra as aventuras dos personagens em situações inusitadas com um bebê. Além disso, seria difícil defender a tese de que os criadores teriam eliminado os personagens, pois essa não seria a primeira vez. Só para citar como exemplo, existe um episódio em que Tom é morto na França, e outro dedicado a mostrar suas aventuras no céu, depois de ter sido atingido por um piano em uma de suas perseguições. Os capítulos de Tom e Jerry não seguem uma sequência lógica. Eles não dependem uns dos outros. Todos os episódios têm início, meio e fim, e não desenvolvem um arco narrativo mais amplo. Provavelmente isso se deve ao contexto em que o seriado nasceu. Como ele era exibido antes da atração principal dos cinemas, nem todo mundo teria acesso a todos os episódios em sequência. Por isso seria inviável acompanhar uma trama longa. Então não faz muito sentido acreditar que o desfecho triste faz parte de um plano dos criadores de eliminar seus personagens, depois da rescisão com o estúdio. Até porque, como veremos a seguir, Tom e Jerry teve outros lançamentos e outras fases posteriormente, o que causa estranhamento ao falar do último episódio ainda na década de 1950. É provável que este boato tenha surgido entre os fãs que buscavam uma justificativa para o fim da parceria entre Hanna-Barbera e os estúdios da MGM. Como os episódios nunca foram lançados na ordem cronológica, nem nos cinemas, nem quando migraram para a televisão, não é possível saber ao certo o que veio antes ou depois. Mas o tom melancólico do Blue Cat Blues fez com que ele ganhasse essa áurea e fosse tido como o derradeiro. Mas já que falamos da criação e do suposto fim, vamos conhecer rapidamente as sequências e fases do Tom e Jerry até os dias de hoje. Depois de 2 ou 3 anos, já no começo da década de 60, a MGM decidiu produzir novos episódios da animação. Eles perceberam que, apesar de não conseguir sustentar um departamento próprio para criar os desenhos, ainda poderiam ganhar com os personagens que eram muito queridos pelo público. Contudo, como os criadores já estavam envolvidos em seus projetos pessoais, eles contrataram Jenny Date, um animador e diretor que, junto com seu estúdio, o Rembrandt Films, ficaria responsável pelos novos lançamentos. Mas a nova parceria também não durou muito tempo,
Jenny fez apenas 13 curtas em 2 anos, mas foi muito criticado pelo público, porque suas narrativas eram muito diferentes da série original. Apesar de serem rivais, Tom e Jerry tinham certa parceria e amizade na época de Hanna-Barbera. Eles se provocavam, machucavam, mas no final havia uma relação que os sustentava e fazia com que o enredo tivesse sentido. Nas mãos de Jenny Date, o desenho se tornou muito violento. Ele inseriu um novo personagem, o dono do gato Tom, que se irritava com facilidade e o castigava de forma desproporcional. Além disso, os toques de surrealismo, a diferença na movimentação dos personagens e os efeitos sonoros bizarros também não agradaram à audiência, o que fez com que o contrato com a MGM fosse encerrado com pouco tempo. Em seguida, a animação passou para o comando de Chuck Jones, um animador famoso que trabalhava na Warner e havia contribuído em projetos semelhantes, como no caso do Papaléguas e o Coyote. O novo diretor fez algumas alterações na caracterização e na personalidade dos personagens, mas, de forma geral, tentou manter a mesma fórmula da série original. Ao todo, ele produziu 34 episódios, de 1963 a 67. Até esse momento, a MGM ainda lançava seus curtas no cinema, mas esse mercado estava cada vez mais restrito. Por isso, o investimento já não se justificava. Até porque, a partir de 1965, os episódios clássicos já estavam sendo exibidos na televisão, e este mercado se mostrou muito mais promissor naquela época. Mas para isso, muitos deles precisaram passar por adaptações. Várias referências racistas, xenofóbicas e conteúdos violentos precisaram ser censurados na transição para a TV. Nesse sentido, a série produzida por Jenny Date encontrou ainda mais restrições e foi exibida em poucos países. Mesmo assim, Tom e Jerry encontrou um novo gás em um novo público e conseguiu se manter por quase 10 anos sem novos lançamentos, apenas usando o material que já havia sido produzido. Até que em 75 aconteceu algo muito esperado. Hanna-Barbera firmaram um acordo com a MGM e produziram novos episódios diretamente para a televisão. Essa nova fase ficou conhecida como The Tom and Jerry Show, e ao todo foram criados 48 novos curtas com premissas totalmente diferentes do original. Ao invés da rivalidade e perseguição, a relação entre Tom e Jerry deu lugar a uma parceria, e eles passaram a conduzir as aventuras juntos. Mas apesar do saudosismo em relação aos criadores originais, o público ainda gostava do enredo clássico de perseguição. Ele foi retomado na fase seguinte, quando a produção passou para a responsabilidade da Filmation, um estúdio de animação de baixo orçamento. Eles estrearam o The Tom and Jerry Comedy Show em 1980 e acrescentaram novos personagens que ficaram muito queridos, como o cachorro Spike. Essa fase durou até 1982 e foi a última sob responsabilidade da MGM. Pois em 86, o estúdio foi vendido para Turner Entertainment, uma empresa que atualmente faz parte do complexo da Warner. Durante esse período, os novos desenvolvedores tentaram reviver a parceria com o estúdio Hanna-Barbera, só que a cooperação não gerou bons frutos. Eles criaram uma versão kids do seriado e até lançaram um filme, mas nenhum dos lançamentos foi bem aceito pelo público ou pela crítica. O sucesso só foi retomado nos anos 2000, com uma série de filmes que foram lançados direto para DVD e com as novas temporadas intituladas Tom e Jerry Tales, de 2006, e a mais recente, Novo Tom e Jerry Show, que estreou em 2014 e foi até 2021. Já existe até a promessa de uma série para o serviço de streaming da empresa, o que mostra que a animação conseguiu se adaptar aos novos públicos e soube se aproveitar do carinho dos fãs, que foram conquistados ao longo dos anos. O fim do período clássico de Tom e Jerry foi muito mais uma vírgula do que um ponto final. E o desenho que fez parte de nossas infâncias continua conquistando cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Eu vou ficando por aqui, mas, não se esqueça de sugerir qual o próximo programa que você gostaria de ver aqui na Fatos Desconhecidos.